Oi, aqui é a Jéssica e tá começando mais uma maratona de leitura 48 horas aqui no canal. Como já tá se tornando uma tradição por aqui, no final de cada mês eu faço essa pequena maratoninha em que durante 48 horas, geralmente, eu dou mais atenção às leituras no meu tempo livre e eu faço isso pra tentar otimizar as leituras que eu já tô fazendo ou então tentar aproveitar o restinho do mês pra ler alguma coisa que eu queria, mas que ficou perdido por aí. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio, agora são 2h30 da tarde e eu vou fazer essa maratona então de 48 horas, vai até mais ou menos 2h30 da tarde de sábado, porque aí eu posso editar o vídeo e postar o vídeo pra vocês. E eu já vou mostrar pra vocês o que eu separei pra ler nessas 48 horas, mas antes de mais nada, se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia, aproveite pra dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante, deixa o joinha e compartilha esse vídeo com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito, muito, muito mesmo na divulgação do canal. Tem algumas prioridades aqui nessas coisas que eu separei, então nem tudo é pra ler dentro dessas 48 horas, porque ainda temos o domingo, que é o dia que eu vou postar o vídeo, mas que, né, tem todo o resto do dia pra eu ler mais alguma coisa antes que o mês encerre. Eu vou mostrar pra vocês primeiro o livro que eu pretendo ler e terminar nessas 48 horas, até porque ele é curtinho, que é O Ponto Cardial, da Leonor de Recondo, uma escritora francesa, e esse livro foi publicado pela Tag recentemente e tem uma personagem trans, e eu tô louca pra conhecer essa história. Alguns amigos já leram e disseram que gostaram bastante e eu acho que eu vou gostar também. Ele é um livro que tem 170 e poucas páginas, acho que vai ser bem tranquilo, parece que a leitura é bem fluida e eu tô bem curiosa. Esse aqui então a meta é ler por inteiro e por isso mesmo eu vou dar bastante prioridade a ele nas horas livres. Um outro livro que eu tô com vontade de ler foi a indicação do Lucas, do Realité. Ele tem um Instagram literário e a gente tava conversando ontem num posting que eu fiz sobre um livro de poemas e ele me instigou a ler o livro Exercícios para uma Ideia, que tá aqui dentro desse livrão da Hilda. No mês de abril eu li um dos livros de poesia daqui de dentro e depois não peguei mais. E a ideia nem era ler esse livro na sequência mesmo, mas quando eu fiz um post de leitura comentando aí o que eu achei do Roteiro do Silêncio, que foi o livro que eu li na outra maratona, inclusive, falei que me deu vontade de seguir lendo. E aí o Lucas me indicou então esse volume específico, porque ele gosta bastante, e eu vou tentar ler. Dei uma espiada e é super curtinho. Tem o quê? Umas 3 páginas o livro. Então, acho que é muito possível que eu vá terminar também nessa maratoninha. E é bom ter gêneros variados em maratona, sempre gosto de fazer isso, porque aí não dá pra enjoar, né? Se em algum momento eu perco a concentração, por exemplo, no romance, eu abro o livro de poesia, leio uma poesiazinha e já me alegro um pouco. E outra meta que eu tenho, e essa aqui não é só pra maratona, é até o dia 31, é ler um livro de contos desse calhamaço que tá encalhado aqui há um tempão, que é o Todos os Contos da Clarice. Faz 2 anos que eu tenho esse livro e eu fujo dele, mas tô pensando em movimentar. E o primeiro volume dessa coletânea, não sei se é coletânea, mas enfim, é o Primeiras Histórias, que tem exatamente 10 contos. E acho que com isso é bem possível de eu terminar. Mas se não terminar também tá tudo bem, não tem problema, não tem estresse por aqui. Lembrando que maratona não é pra eu ficar 48 horas ininterruptas lendo, é pra eu aproveitar os momentos que eu tenho pra leitura e focar nessa atividade. Não é um bicho de 7 cabeças e eu faço porque eu me divirto fazendo. Por enquanto é isso, vou começar a maratona agora e ler até o horário das minhas aulas de espanhol. Eu vou dar aula às 5, às 6 e às 7, então não vai ser muito tempo de leitura nessa tarde, mas talvez à noite eu leia. Enquanto isso, eu vou atualizando vocês do que eu vou fazendo por aqui. Volto já! Atualizar vocês, já são quase 5 horas, eu vou começar uma aula já já. Nesse meio tempo, eu não consegui ler muito, li mais ou menos 1 hora. Achei que ia começar ali quando eu falei com vocês, né, às 12h30, mas não, fui começar só às 13h30. E eu li 32 páginas, que é basicamente a minha média mesmo. Então tá tudo certo, a história tá bem fluida, bem gostosinha. Não tô achando ainda nada demais em termos técnicos, mas eu tô gostando de ver todas as inquietações do protagonista. Então tá tudo bem por enquanto. Vou me preparar para essa maratona de aulas agora e mais tarde à noite
eu atualizo se eu conseguir ler alguma coisa. Gente, já dei as minhas aulas da noite, agora são o quê? 8 e pouco. Já fiz um post no Instagram e eu resolvi mostrar pra vocês esse cenário porque eu vim pra cá agora. Essa é a nossa garagem da casa nova e eu queria mostrar pra vocês esse estoque de lenha, porque eu não sei se isso acontece também em outros estados do Brasil, mas eu acho que é interessante compartilhar que a gente costuma comprar, assim, quando tem condições, uma quantidade grande de lenha pro inverno pra poder ser mais prático na hora de fazer fogo, porque a gente faz fogo quando tem lareira no inverno aqui durante praticamente todos os dias. Então isso aqui é 1 metro cúbico de lenha que a gente tá estocando aqui pra esse inverno. Em breve teremos lareira também no cenário. E só pra dizer quais são os meus planos pra noite, eu quero continuar lendo o Ponto Cardial, porque pensei bem, eu acho que essa é uma leitura bem gostosinha e fluida pra fazer, sabe? Não é uma coisa que me exige uma atenção absurda, um nível de concentração absurdo, como seria, por exemplo, um poema. Pra mim, no caso, ler poema requer mais atenção, porque eu leio uma vez, leio outra, volto, enfim. E também ler os contos da Clarice, não sei se seria uma boa ideia, porque faz tempo que eu não leio nada da autora e eu quero ler com a mente mais descansada, por exemplo, durante o dia. Amanhã talvez eu consiga fazer isso, mas por enquanto vou continuar nessa leiturinha aqui. Já fiz o meu post do dia no Instagram, quem me acompanhou durante essa semana por lá, viu que todo dia eu tô postando um comentário de leitura, das leituras que estavam atrasadas. No dia que eu tô gravando esse vlog, que é quinta-feira, postei lá um comentário sobre o Água Pesca, que vocês já sabem que eu amei, né? Enfim, vou continuar lendo e no fim da noite mesmo eu vou voltar e dizer pra vocês que eu consegui, até onde eu consegui avançar. Já são 2h15 dessa sexta-feira, dia 29. Eu não consegui aparecer ontem à noite, porque como vocês viram, a gente foi lá pra garagem e acabou ficando por lá um pouquinho. E quando eu voltei pra cá pra dentro, eu emendei a leitura do Ponto Cardial e eu não conseguia simplesmente parar de ler. Então foi um livro que me fisgou bastante e durante a noite eu consegui chegar até a página 130. E ele é um livro curtinho, ele tem, o quê? 160, então falta pouquíssimo aqui pra terminar. E eu pretendo fazer isso agora à tarde, aproveitar essa tarde aí, antes do meu horário de dar aula de espanhol. Acabou que ontem eu li quase até 1 da manhã. A narrativa não tem muita dificuldade no sentido estético da coisa. Ela vai pegando a gente pela trama mesmo e a gente vai virando página, virando página, virando página, e eu tô gostando bastante. Então a meta de hoje é terminar esse livrinho, coisa que eu acho que consigo fazer daqui a pouquinho mais. E, além disso, eu não li mais nada, porque a vida acontece. Hoje pela manhã não consegui fazer nada em relação a leituras, muitas demandas aí da vida prática de casa pra fazer, então não li nada de manhã e tampouco pensei em pegar esse livro, porque eu tô achando que não vai dar tempo de ler nesse fim de semana. Então talvez ele fique para as leituras do mês de junho, mas também não garanto nada, vocês fiquem de olho aí, porque pode ser que essa opinião mude. E depois que eu terminar o Ponto Cardial, eu vou tentar pegar esse livro de poesia, que é bem curtinho. Também é provável que eu termine nessa tarde. E aí, assim que eu terminar esse sprint aí que eu vou fazer, das 2h30 mais ou menos, até as 5h30, antes das minhas aulas, eu venho falar com vocês, então, o que eu consegui ler. E se der, eu começo esses continhos, mas não prometo nada, porque eu ainda tenho que trabalhar num freela de revisão, então o tempo não tá assim tão livre para leitura. Mais tarde a gente conversa de novo.
são 5 horas e eu tô fazendo uma pausa agora porque tenho algumas coisas a fazer antes de dar minha aula, mas vim pra atualizar vocês porque rendeu essa tarde. Eu li mais ou menos das 2h30 até agora há pouco, até quase 5. Consegui então concluir o ponto cardeal. Gostei bastante dessa leitura, me emocionei assim com a trajetória da personagem. Eu vejo alguns probleminhas nele na parte mais estética mesmo, na questão da narração, da voz narrativa, da ambientação, mas não chegou a interferir no meu envolvimento com o livro. Eu devorei esse livro de ontem pra hoje, então significa que é uma boa leitura sim, apesar das coisas que eu notei e que me incomodaram um pouquinho. Mas eu acho que é um livro que trata de uma forma muito sensível sobre transexualidade, que é uma boa forma de abordar. Não é a forma mais profunda, mas eu acho que se enquadra perfeitamente pro gênero que é um romance, não se propõe um tratado sobre transexualidade, né? Acho que a gente, às vezes, vai com uma expectativa errada pro livro e se decepciona, mas isso aqui é um romance e eu gostei bastante de toda essa história. Em breve comento melhor sobre ele com vocês no vídeo de leituras do mês de maio. Esse livro não é meu, eu consegui emprestado com a Ana Paula, que é uma amiga dos encontros da tag aqui de Pelotas, então obrigada, Ana, mais uma vez. Até por isso eu não tava riscando no livro, né? E acabei anotando coisas aqui, mas vou salvar uns trechinhos depois pra poder fazer resenha pra vocês, nem que seja lá no Instagram. E depois disso eu fui ler poesia, peguei então o livrinho da Hilda, li aquele que eu tinha programado ler, Exercícios para uma Ideia, tem pouquinhas poesias, assim, não é muito extenso, e é de 1967. Eu gostei bastante, achei muito criativa a forma como ela escreveu esses poemas, e ela vai trazendo algumas ideias sobre o que falar na poesia, e aí ela fala de amor, fala de outras coisas, fala de casa, e vai tentando encontrar o tema ideal. E depois disso eu fiquei tão emocionada que eu resolvi continuar lendo. Voltei para a ordem de leitura que eu tinha parado, né, por ordem cronológica que aparece aqui, e li então o Trovas de Muito Amor para um Amado Senhor. Eu amo trova, amo trovadorismo, amo rima, amo métrica, e então esse volumezinho foi um deleite. Eu devorei simplesmente, fiquei lendo aqui, tive que me segurar pra parar de ler, porque senão eu ia ler o livro inteiro da Hilda numa tarde, não tem como, eu quero guardar pra ir me deliciando aos pouquinhos, né? Mas amei essas trovas com todo o meu coração, e talvez eu faça um vídeo falando sobre o que eu já li até agora desse livro, que teve alguns volumezinhos já, então de repente já dá pra juntar tudo isso e comentar num vídeo específico. Por enquanto é isso, cumpri as metas que eu tinha estabelecido dessa parte e espero hoje à noite ler algum conto daqui, pelo menos, para descansar depois das aulas. A gente vai conversando nesse meio tempo. Hoje compreendo, tudo lhe perdoo, tudo perdoo aos que não sabem se prender, aos que se fazem perguntas, aos que procuram motivos para viver, como se a vida por si mesma não se justificasse. Conheci mais tarde o verdadeiro Daniel, o doente, o que só existia, embora em perpétuo clarão, dentro de si próprio. Quando se voltava para o mundo, já tateante e apagado, percebia-se sem apoio e amargo, perplexo, descobria que apenas sabia pensar. Nos que possuem a terra num segundo, os olhos fechados. Aquele seu poder de esgotar as coisas antes de tê-las, aquela sua previsão clara do depois. Antes de iniciar o primeiro passo para a ação, já degustava a saturação e a tristeza que seguem as vitórias. Gente, resolvi então encerrar essa maratona agora à noite, ainda na sexta-feira, porque amanhã de manhã tenho outras demandas, tenho que fazer algumas coisas e eu tô percebendo que eu não vou conseguir ler durante a manhã mesmo, então de nada adiantaria ficar estendendo até as 2 da tarde, por isso vou encerrar mesmo nessa noite. E eu vim comentar com vocês então que eu comecei a ler o primeiro livro de contos desse livro de todos os contos da Clarice, e ele tá sem a jacket aqui porque eu realmente acho medonha essa foto da Clarice, que eu acredito que a maioria de vocês já conhece, mas enfim, tenho pesadelos com essa capa e tenho medo da Clarice, muito medo. Porém, tô experimentando os contos dela, já li algumas coisas, alguns romances, já li Água Viva, já li A Paixão Segundo GH, e a minha experiência com a autora não foi agradável, não gostei. Eu vou ir por outro caminho tentando gostar dela como contista, espero que dê certo. Comecei aqui aleatoriamente, resolvi seguir a ordem cronológica, eu não vou ler esse livro todo de uma vez, por favor, eu só queria ler um livrinho de contos nesse fim de semana, então eu peguei justamente o primeiro livro dessa coletânea, que é o Primeiras Histórias, ele tem 10 contos, né, e eu li 2 essa noite, o que deu umas 40 páginas, o primeiro conto bem curtinho, achei ok, o segundo conto bem mais pesado, psicologicamente falando, e esse aí eu achei bem interessante, e vamos ver o que acontece. Pretendo
ler um continho pela manhã enquanto tomo café, de repente no sábado, e depois que eu editar o vídeo e trabalhar, fizer as coisas que eu tenho que fazer, ler durante a noite. E tem todo domingo também para eu aproveitar aí e concluir essa leitura para que ela entre nas leituras de maio. E falando em Clarice, eu quero pedir para vocês uma coisa rapidinho antes de encerrar esse vídeo. Vocês me digam qual o conto favorito de vocês da Clarice Lispector, sem ser Laços de Família e Felicidade Clandestina. Eu quero outros contos, tá? Me surpreendam aqui nos comentários, porque a partir disso eu vou fazer um compilado aí, de repente faço um vídeo temático só com as leituras que vocês me indicaram. O que vocês acham? Mas não pode ser Laços de Família nem Felicidade Clandestina. Tem muita coisa aqui nesse livro, vocês aí que tem também podem me indicar melhor, porque eu realmente tô começando em Clarice Lispector e eu quero me encantar por ela. Esse foi o saldo da minha maratona. Consegui ler todo esse romance, fiquei muito feliz, 160 páginas mais ou menos, lidas em pouco mais de 24 horas, porque eu realmente devorei esse livro de ontem pra hoje, então fiquei super contente, vou poder participar do encontro da tag. Li aquele livrinho de poema que eu tinha me proposto e ainda li mais um, então o saldo foi mais do que positivo, adorei, e ainda me reconectei com poesia, especialmente aquela que eu mais gosto, com rima, com a trova que eu já conheço, então por aqui foi só amor. E comecei a desbravar essa senhora para tentar me reconciliar com ela. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu, como sempre, aproveitei bastante e agradeço a companhia de vocês. Muito obrigada por terem ficado até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.